Aproximadamente 8 semanas atrás, Deus usou uma situação que eu passei na minha vida para transformar minha mente. Uma coisa que Ele já tinha falado há muito tempo. Há muito tempo Deus vem falando comigo e me pedindo para mim entregar algumas coisas no altar para Ele e eu não fiz. E precisa acontecer. Às vezes na nossa vida precisa acontecer uma coisa muito grande para que Deus tenha nossa atenção. Não precisava ser assim, mas o fato de obediência foi. Mas para a honra e glória do Senhor, foi para a minha própria salvação, para o meu melhor. Então eu glorifico, meu Deus, o Todo-Poderoso, o que criou todas as coisas. Eu passei por essa situação que eu vou trazer aqui, se vocês quiserem, e falar o que aconteceu, mas tem mais de 8 semanas, mas nessas 8 semanas eu mergulhei na palavra, eu apaguei todas as minhas redes sociais, eu só tinha o Instagram, que o Senhor já tinha pedido há algum tempo, eu apaguei. Falei, Senhor, agora está tudo em suas mãos, oh glória. Isso é forte, quando você fala, está tudo em suas mãos, Senhor, quando você entrega, Ele faz. Ele faz porque se Ele é o Senhor da nossa vida, a gente tem que obedecer. Quando a gente obedece, oh Deus poderoso, Ele faz todas as coisas. Foi isso que Ele fez comigo. Uma coisa que eu queria fazer na força do braço por muito tempo. Eu sempre escrevo tudo, sabe? Eu faço, como é que fala a palavra journaling? Escrevo tudo. E por muito tempo eu queria fazer isso, essa mudança na minha personalidade, em algumas coisas em mim que eu queria mudar e não conseguia. Tudo bem. Tá com esse acontecimento com as 8 semanas. Nessas 8 semanas não tive não estava entrando em redes sociais. Era oração, orando, me humilhando, na presença. Chegava no trabalho quase 1 hora mais cedo, ainda chego. Presença, orando, mergulhando na palavra, declarando a palavra sobre mim, orando, pedindo Deus por mudança, pedindo Deus para entrar no que estava acontecendo, naquele problema, naquela situação, para mudar o que estava acontecendo. E mal sabia que Deus estava mudando a minha mente. Deus mudou a minha mente. E a mudança começa na mente. E aí foi, nesse decorrer da situação, foi que Deus me mostrou. No final, que Ele já tinha feito, foi o que Ele me mostrou. Ele já tinha me falado que Ele ia preparar, que Ele ia fazer, que Ele ia renovar, que Ele ia construir, que ia vir a porção dobrada. Mas quando você está naquela situação, você fica... Se a gente olhar para a situação, na verdade, o que a gente, por ser humano, acontece de olhar, a gente cai. Porque a gente olha para nossas fraquezas, para quão pequena a gente é na grandeza do Senhor, ou por quão pequena a gente é no meio daqueles gigantes, e tá errado. A palavra de Deus fala, olhe para mim. Olhe para o que foi feito na cruz. Tudo bem. E tá, aí eu tive um sonho que o Senhor falou, e eu já estava ali na palavra, sem rede social, profetizando sobre a minha vida, lendo muitos salmos. Ai, que lindo, salmos, adoro, poderosíssimo. E aí, a palavra de Deus é poderosa. E aí Deus me deu um sonho, agora você jejua só, desculpa. Eu quero que você jejue por... no sonho parecido, eu vi um papel escrito 8 a 10 dias. E eu jejuei. Eu jejuava de 7 da manhã às 7 da noite, outro dia de 7 da manhã a 3 da tarde, vice-versa, 7 da manhã até às 7 da noite. Antes disso eu já vinha jejuando, já tinha jejuado antes das 8 semanas, mas Deus me deu essa data e eu fui na fé e fiz. Porque muitas vezes a gente fala assim, será que isso é Deus? É de Deus. Acredite, é de Deus. O inimigo não quer que a gente jejue, ele não quer. Então, se você tem a sensação que é para você jejuar, corra para isso. E faça, porque é o Espírito Santo de Deus falando. E fiz esse jejum. E foi como se uma chave fosse virada na minha mente. Juntou o jejum, as orações, a entrega. E isso mudou a minha mente, mudou a forma que eu pensava. O Espírito Santo falou assim, agora eu quero que você profetize na sua vida quem você é. No meio da sua jornada, no meio do seu caminho, você se esqueceu de quem você era. Você não é aquilo que as pessoas falam, você não é o seu passado, Fernanda.
Você é minha filha amada, querida. Você não é de onde você nasceu. Ah, porque você nasceu, você não teve uma família estruturada. Não deixe que as pessoas falem isso para você. Você é amada e querida. Você é minha filha, é minha boca nos dias de hoje. Eu quero te usar. E Deus foi falando comigo e eu fui profetizando sobre a minha vida e profetizo e declaro as palavras lindas do Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida. E eu tinha mania de reclamar. E eu tinha consciência que eu reclamava muito. E muitas vezes eu tentei parar de reclamar por mim mesma. Só que eu não conseguia fazer um jejum aqui. Ah, Deus, tudo bem, eu estou jejuando. Mas continuava nas redes sociais, continuava reclamando, continuava aqui. O Espírito Santo falou: se espere. Aí eu passei por essa situação, por uma situação em que eu não tinha mais escolha. Às vezes Deus não pode dar escolha pra gente porque a gente não tem maturidade, a gente vai fazer a escolha errada. Então quando você tá no mesmo que você só vê Jesus e você acredita, você corre para Ele. E foi isso que aconteceu comigo. E nessa jornada, o Espírito Santo falou assim: toda vez que você quiser reclamar, você agradeça. Agradeça por tudo que você tem. E eu comecei a agradecer por tudo que eu tinha, pela minha família, pela minha casa, pelo meu trabalho, por tudo. Era agradecer dia e noite. E ficou uma coisa, não era uma coisa forçada. No começo eu tinha que me lembrar, mas depois mudou. Depois eu fui estudar sobre isso. A psicologia explica isso. Tem uma razão por quê. É como se a gente então conseguisse acessar o meu subconsciente que estava ali, só que eu não tinha acesso. Entendeu? E essa leveza e essa calma que veio sobre mim, quando eu comecei a declarar a palavra do Senhor, a gente não consegue pelas nossas forças. Tem que ser pelo Senhor Jesus Cristo. Então o que eu fiz? Apaguei as vozes, rede social onde todo mundo fala de todo mundo, onde todo mundo mostra tudo, o que tem, o que quer. Apaguei aquelas vozes, tá? Tirei aquelas vozes do caminho, mergulhei na palavra, pela dor, eu fui pela dor, tá? Infelizmente, mas eu dou glória porque hoje Deus mudou a minha mente, tá mudando quem eu sou por causa do que aconteceu. E tô ali buscando e até orando por uma coisa que não era nem sobre mim, que eu tava orando e buscando, mas ali Deus estava trabalhando em mim, depois Ele começou a mudar a minha oração. E Ele foi lembrando de onde eu tinha perdido, de onde eu tinha me perdido, de quem eu sou nele. Ele me lembrou da palavra dele, que ele nos fez, que a gente está aqui nesse momento, nesse dia, nesse tempo, nessa geração, para um propósito. As escamas dos meus olhos foram retiradas. A leveza, a alegria, a paz que vem com tudo isso, com a transformação de mente, é transformação de mente. Para finalizar, eu quero dizer que foi assim que Deus me transformou. Foi quando eu saí do que estava me prendendo, que faz redes sociais, me coloquei na presença do Senhor, na palavra, fiz um jejum mais longo, o que foi o Espírito Santo que me moveu a fazer esse jejum mais longo. Se Ele mover você a fazer um jejum maior ou menor, Ele vai te mostrar e falar com você. E meu processo foi em torno de 8 semanas, eu ainda estou no processo, mas depois de 8 semanas, antes disso eu vi muita coisa mudada, mas depois das 8 semanas eu vi como se a chave fosse mudada na minha mente, sabe? Deus realmente renovou minha mente e eu me transformei. E novos caminhos foram abertos em minha mente, eu pessoa mais grata, mais alegre, mais feliz, completo no Senhor Jesus Cristo. Então confie nele. Acredite que tudo que você precisa já está dentro de você. Tudo que você precisa realizar, a sua mudança começa quando você olha para dentro de si e vê que a gente se completa no Senhor Jesus Cristo. Você olha para si, vê a sua necessidade no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a fonte e Ele é o que vai te dar vida. E a gente se conecta, se torna um em Jesus. E é isso que a palavra dele fala, né? Fique em mim, eu estarei com você. E quero que Deus abençoe a sua vida. Eu vou estar aqui trazendo mais vídeos que o Senhor me fala outras coisas no meu coração sobre o tempo que a gente está para passar.
as mudanças que vão acontecer. Então, fique em paz e não se esqueça de sair das distrações. Não se distraia. Que seu foco seja no Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.